A gente está rindo aqui, a gente está dando risada, mas é importante constatar uma questão aqui. Esse depoimento do Bolsonaro foi a pior coisa que aconteceu desde 2017. Para o Bolsonaro não teve nada pior, né? Ele se colocando ali como um verdadeiro covarde, um sujeito que, para usar um termo bem ruim, eu estou avisando, é um termo bem ruim, o Bolsonaro peidou, né? É um termo, se você é do Rio de Janeiro, o Bolsonaro peidou. Porque, veja bem, na hora ali que ele enfrentou o Alexandre de Moraes, toda aquela coragem, não, vamos falar com o Alexandre de Moraes, não sei o quê, tudo aquilo foi pro ralo. Só que, veja bem, não é só isso. Existem muitas outras questões. Quando eles perceberam que não tem mais solução, que o Bolsonaro vai ser preso, o que eles estão tratando agora? Já do, digamos, do pós, né? Depois de ser preso. O Flávio Bolsonaro, ele deu uma entrevista ontem para a Folha de São Paulo, que é uma entrevista, assim, terrível, né? Do ponto de vista do conteúdo. Porque num dado momento ele simplesmente assume claramente que eles vão trabalhar na eleição de uma pessoa que vai dar um golpe de Estado. A ideia é a seguinte: nós vamos apoiar alguém que eles nem sabem quem é, provavelmente pode ser o próprio Tarcísio, mas essa pessoa necessariamente vai ter que dar um golpe. E o que o Flávio Bolsonaro fala nessa entrevista, que é uma bomba, essa entrevista é bombástica. Ele fala, olha, é o seguinte, nós vamos apoiar, mas essa pessoa ela vai ter que conceder um indulto ao Bolsonaro, ao pai dele. E é óbvio que isso é ilegal, as coisas não são assim. Né? A gente viu o Zema dizendo, não, se eu for eleito presidente, que isso nunca vai acontecer, se eu for eleito presidente, eu vou dar um indulto para o Bolsonaro, assim. Não funciona desse jeito, não é dessa forma. Não tem como você simplesmente falar assim, pegou um papel, riscou e deu um indulto. Não é assim. E aí, logicamente, eles sabem disso e eles preveem o depois. Então, olha só, a previsão de que vai ser preso, a previsão de que vai dar um indulto, a previsão de que o problema vai ter quando der o indulto e a previsão do que vai fazer depois de der o problema do indulto. E aí é que a coisa desanda de vez. Eu vou trazer para você primeiro a entrevista do Flávio Bolsonaro e depois eu vou explicar o porquê do Flávio Bolsonaro prever o depois, e aí eu vou trazer para você a reação dessa extremista, conhecida como Ana Paula do Vôlei, essa entrevista que mora nos Estados Unidos e Ana Paula do Vôlei, essa extremista que mora nos Estados Unidos e é uma pessoa lamentável, ela tem questões assim que vão muito além, sabe, de opinião política e tudo mais. Eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas primeiro esse trecho bombástico do Flávio Bolsonaro assumindo uma postura golpista, antidemocrática e assumindo que, olha, não é só dar um indulto, não. Tem muito mais além disso, olha só. Condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Bem, e o que é o uso da força? O uso da força é o golpe de Estado. É um golpe de Estado. Não tem outro caminho. Porque, veja bem, ou você cumpre a lei, ou você cumpre aquilo que você é obrigado a cumprir, que é a lei, ou você descumpre a lei. Se você descumpre a lei, então você tem que criar uma ditadura.
você tem que dar um golpe de Estado. Então, perceba bem, o Flávio Bolsonaro ele está defendendo um golpe de Estado claramente. Então, não basta apoiar alguém que vai se candidatar ou mesmo falar para essa pessoa dar anistia ou indulto ou qualquer coisa. Ele tem que fazer valer essa postura que é quase que impossível de ser feita sem um golpe de Estado. Então, você percebe a gravidade do que ele falou? Só que tem um detalhe, num dado momento, e aí vem, como seria essa anistia? E aí, a anistia que o Flávio a anistia que ele defende é uma anistia que se estende inclusive ao próprio Alexandre de Moraes, caso haja algum problema nesse sentido. Então ele dá uma aliviada para o Alexandre de Moraes. E é aí que o bicho pega. Veja bem, já é uma tragédia, um desastre total essa entrevista, defendendo um golpe de Estado e tentando forçar a anistia e o indulto ao Bolsonaro. Agora, e isso desagrada qualquer um que seja de direita ou de esquerda, mas que defenda a democracia. Agora ele fala para dar uma anistia para Alexandre de Moraes e aí ele mexe com os instintos da classe radical do país, dos radicais, dos reacionários, dos ultraconservadores, dos extremistas, que ficaram uma abeia. Essa Ana Paula do vôlei, na hora que ela ouviu isso, ela começou a esbravejar e gritar, e eu vou trazer agora para você a reação dela. Lacombe, doutor Schini, olha só, eu poderia tentar colocar umas palavras bem educadas aqui, e meu comentário, eu não vou perder a educação, mas eu não tinha visto esse vídeo todo do Flávio Bolsonaro e eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Eu não sei nem o que dizer, porque enquanto o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, está com a família aqui nos Estados Unidos, veio para cá para passar uma semana, com as malas de uma semana, com 2 filhos pequenos e a esposa. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente viu em relação ao passaporte dele, agora pedido de prisão, investigação, mais um inquérito aberto, exatamente porque existe uma mão pesada de um juiz, não, de um ministro da Suprema Corte, ativista, um agente político da pior espécie. O que o Eduardo deve estar pensando disso? Porque nós estamos aqui há meses pedindo anistia para um povo que não cometeu nada. E nós sempre colocamos o disclaimer que os vândalos paguem por tudo que eles fizeram, nem abaixo da lei, nem acima da lei, mas de acordo com as nossas leis, que os baderneiros paguem, que aqueles que quebraram e depredaram o patrimônio público, que eles paguem de acordo com a lei, mas nós sabemos muito bem que há pessoas idosas, doentes, moradores de rua, que foram presos, que estão de tornozeleira eletrônica, que estavam nos acampamentos por um prato de comida, para se esconder da chuva debaixo de uma tenda. Nós sabemos que essas pessoas não fizeram nada. O Clezão morreu. Como Augusto sempre fala, a morte do Clériston da Cunha será para sempre um cadáver na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma família sem pai, sem um esposo, filhas que vão casar sem entrar na igreja com o pai. E o Clériston da Cunha sequer estava nas manifestações. Ele chegou ali depois das manifestações e, por curiosidade, isso tudo provado, não é nós achamos, não, provado por vídeos, quando ele saiu do estabelecimento comercial dele de bebidas, que horas ele saiu, que horas ele chegou ali na esplanada dos ministérios, 5 horas, 5:30 da tarde, tudo já havia sido dissipado. Ele, por curiosidade, entrou num dos prédios para fotografar, para filmar ali o que tinha acontecido, porque, bem ou mal, foi um dia histórico para o Brasil, e quando ele foi preso, quando ele foi abordado pelo policial, ele não resistiu, ele entrou no ônibus, exatamente porque ele disse, eles vão entender o que eu estou fazendo aqui, eu cheguei aqui depois, e hoje ele está morto. Nós temos presos políticos inocentes. Não tem nada de inocente em Alexandre de Moraes. Ele destruiu vidas. Ele destruiu a nossa Constituição. Ele destruiu o respeito que o Brasil tinha por uma instituição importante que é a do Supremo Tribunal Federal. Que anistia é essa para Alexandre de Moraes? Eu não sei nem o que dizer. Eu não tinha visto esse vídeo todo e realmente não gostei. Alguém tem que falar para essa extremista que está lá no conforto da casa dela, nos Estados Unidos, que não adianta berrar nem gritar com o Flávio Bolsonaro. Mas alguém tem que falar para ela também que a gente adora isso, tá? Eu quero mais é que eles quebrem o pau,
que vocês desentendam, porque é isso mesmo, sabe? É cada um por si mesmo. E isso é a extrema-direita. Então briguem à vontade. Já me dá uma pipoca aí, que eu já vou aqui comer uma pipoca e ficar vendo. Porque, veja bem, qual é a credibilidade de uma pessoa que fala que os criminosos do 8 de janeiro não fizeram nada? Qual a credibilidade de uma pessoa em ficar falando que aquelas pessoas todas que foram presas eram idosos, que eram moradores de rua? Teve um sujeito lá que não era morador de rua, que estava lá vendendo lá, sei lá o que, uns desses... acho que um algodão doce, uma coisa assim. Teve uma pessoa que depois mostrou que não tinha nada a ver com o negócio e foi solto. Não sofreu nenhuma sanção. Agora, dizer que aí fica, o Clezão é um cadáver no STF. Eles querem tripudiar em cima do cadáver desse sujeito. E é importante você saber, esse sujeito ele já estava muito debilitado, muito doente, antes de qualquer coisa. Ele já estava numa situação muito difícil. Morre, não morre. Então assim, não era um sujeito que tá tudo bem, vai lá o Xandão e faz alguma coisa contra ele. Não. Ele já estava doente, ele já era um sujeito que já tinha uma doença. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse sujeito ele foi preso dentro do Senado. E aí, foi tirar foto e não sei o quê. Gente, qualquer pessoa, qualquer um que estava lá dentro do Senado, lá dentro de qualquer um daqueles 3 prédios, nem precisava estar dentro dos prédios, podia estar pro lado de fora. Se rompeu a primeira barreira, tinham 3 barreiras. Se rompeu a primeira barreira, ele já invadiu o espaço. E somente o fato de ter invadido um espaço onde uma quantidade grotesca de pessoas destruiu aquele espaço, somente isso faz com que ele seja um criminoso. É o caso dessa Débora, que o pessoal já esqueceu dessa Débora. Você viu que ela nem citou essa Débora. Ela vai ser presa, ela vai voltar para a prisão. Por quê? Ela nem sequer estava dentro de um prédio, ela estava lá em cima de uma estátua, que é tombada pelo patrimônio, e ela estava vandalizando uma estátua. Mas por que ela foi presa e por que ela é uma criminosa? Porque ela se aproveitou do fato de terem rompido barreiras para chegar até onde ela estava. Agora imagine esse sujeito que estava dentro do prédio, ele estava dentro do Senado. Então, quer dizer, e aí tentam colocar esse cara como inocente. A gente está trazendo aqui para você esses vídeos pelo seguinte, você percebe que não tem condições, que eles nunca vão conseguir entender nada. Essa Ana Paula do vôlei, eu tenho um vídeo dela aqui no canal, só para você entender que essas pessoas elas não estão apenas dando opinião, elas são perniciosas, são pessoas que elas falam que o Xandão matou pessoas. Olha o que essa Ana Paula do vôlei fez. Na época da pandemia, ela utilizou a morte de uma adolescente, uma menina de 15 anos. Essa menina tomou a vacina e ela faleceu depois. Porém, veja bem, essa menina estava com uma doença terminal. Ela, de fato, ela estava, infelizmente, condenada à morte e morreu. O que essa Ana Paula fez? Ela começou a dizer que essa menina tinha morrido em decorrência da vacina, porque ela é anti-vax. É o extremismo de direita ao máximo. E aí você fala, Cláudio, mas é só uma fake news, né? Não é só não. O que aconteceu na época? Nós temos vídeo aqui no canal mostrando isso. Por intermédio dessa fake news criada pela senhora Ana Paula do vôlei, dentre outras pessoas, o que aconteceu? O Bolsonaro resolveu tomar uma medida. A Ana Paula do vôlei, essa mulher que está gritando aqui, ela disse que as crianças não podem tomar vacina. A menina nem era uma criança, ela era uma adolescente. Então crianças e adolescentes não podem tomar vacina, porque elas estão morrendo. E com esse alarmismo todo, vai matar e não sei o que, até hoje eles falam isso. O Bolsonaro, em função disso, ele proibiu vacinação para crianças e adolescentes no Brasil. Depois dias depois, isso foi revogado e tudo mais. Mas neste período em que foi proibido de tomar vacina, podem ter morrido crianças e adolescentes. A gente teve um número absurdo de crianças e adolescentes que morreram de Covid. E pouco se fala sobre isso. Então,
uma fake news criada não somente por essa Ana Paula do Vôlei, ela divulgou uma fake news. Divulgou. Mas o Bolsonaro disse, olha, temos uma jornalista que falou a respeito de uma criança que morreu depois de tomar a vacina. Por isso nós vamos proibir a vacinação. Então veja bem, você consegue entender o quanto essas pessoas são perigosas? É perigoso. É gente que tem a capacidade de, por intermédio do extremismo, provocar a morte de crianças e adolescentes e nem sequer se dão conta disso. Ou se dão conta, elas têm sim um sentimento ruim, amargo. Elas têm um sentimento satânico. Eu estou trazendo isso para você não entender apenas as coisas superficiais. Eu quero aprofundar esse assunto. Esse vídeo dessa mulher, eu vou colocar aqui para você, eu vou deixar aqui na descrição, você dá uma olhada nesse vídeo que a gente vai trazer os detalhes a respeito. Mas coloque aqui nos comentários o que você pensa. Coloque aqui, eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessas atitudes dessa extremista. Não se esqueça, a gente tem uma dica especial da renda extra que a gente sempre coloca aqui, que é a oportunidade de você trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar aonde você quiser, no dia que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter R$100 todo mês para você, R$400 todo mês para você, R$1.000 todo mês para você. Vai do tempo que você se dedica a trabalhar. Então, essa escola de negócios tem transformado a vida de pessoas. Se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, é só você entrar no primeiro comentário fixado. Tá aqui, ó. Eu mesmo vou explicar tudo para você. Primeiro comentário fixado. Peço para você dar o like no vídeo, peço para você se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal. E a gente está com essa campanha para a gente pagar esse novo equipamento, a nossa nova câmera. E se você puder nos ajudar, a gente precisa de pelo menos 50 pessoas que possam doar R$80 ou mais. Se você puder, a gente tem muitas pessoas que já estão ajudando a gente. Quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando. Algumas pessoas mandam e-mail para a gente. Muito obrigado. Vou sentar aqui para responder esses e-mails nos próximos dias. Está muito atribulado aqui, mas desde já agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.